Expedição o Rio Cartagena. Que coam na imensidão, montanhas sussurram a história em canção, selvas guardam segredos, mistérios no chão. O vento chama, o céu clamor, cada quilômetro um novo sabor. O tempo esconde, mas somos caçadores. Rio Cartagena, cruzando a vida. Então, meu nome é Érica Suzana Baniai, sou historiadora, meu foco é pré-história, então eu costumo me apresentar como pré-historiadora. E eu trabalho educação patrimonial e ambiental dentro desse foco da arqueologia, da pré-história, especialmente mineira, do karst de Lagoa Santa, né? Eu nasci dentro desse mundo da arqueologia, sou filha de um arqueólogo autodidata, que criou um museu, foi o primeiro museu de arqueologia na nossa região do karst de Lagoa Santa, que foi o Museu Arqueológico da região de Lagoa Santa, conhecido como Museu da Lapinha, na década de 70, né, ele inaugurou em 1972 um museu, voltado, né, para o resgate, para a salvaguarda do patrimônio arqueológico da nossa região, que estava todo sendo aos poucos levado, desde, né, da chegada do Lund, mas sem nenhuma crítica, né, à passagem do Lund aqui, mas depois vieram muitos pesquisadores, aí cada um que vinha levava alguma coisa, aí, né, criou-se o turismo também na região, então as pessoas levavam muitas coisas, né, como souvenir, como curiosidade, e, né, o museu foi inaugurado em maio de 72, minha mãe já estava me gestando, né, e nasceu no final, né, de 1972, e desde os meus 4 anos de idade, meu pai começou a me levar aos sítios arqueológicos. Entre 5 para 6 anos, foi a minha primeira grande aventura a ir a um sítio arqueológico que ele tinha descoberto aqui na Lapinha, na região mesmo, próxima ao Museu do Castelinho, como é também chamado esse museu que ele criou. E lá foi o meu primeiro contato com a arte rupestre. Eu sempre gostei muito de artes, de desenhos, foi um dom que foi desenvolvido pela minha mãe, né? E eu sempre fiquei muito encantada com a arte rupestre. E, bom, anos depois, décadas depois, é que eu me envolvi mesmo com a questão de reproduzir, replicar as pinturas rupestres. Mas foi, assim, um encontro encantador quando eu vi as primeiras pinturas rupestres. E num local, assim, fantástico, cenário de filme, no meio da pedreira, no alto da pedreira, no meio de uma mata exuberante, né? E depois de uma caminhada de horas para chegar no lugar, escalar, 1001 aventuras, né, para chegar no lugar, foi muito impactante na minha vida. E ali auxiliar com pequenas coisas para o meu pai, né? Então foi assim que eu entrei nesse mundo, né, da pré-história, pelo interesse disso. Com o passar dos anos a gente vai assimilando muita coisa, vai lendo, vai estudando, depois eu me formei na área de história, porque eu gosto da área da educação. Eu acho que é um elemento importante, transformador, né, compartilhar o conhecimento, porque conhecimento só tem valor também quando ele é compartilhado, não é isso? E eu fui didatizando, meu interesse era tornar didático para os jovens, para as crianças, para os turistas, adultos também, né? Porque às vezes a gente encontra umas linguagens muito técnicas, né? E meu interesse era justamente tornar todo esse universo fantástico, incrível que é a arqueologia, mais próximo das pessoas. E isso eu também aprendi com meu pai, o Mihaly Baniai, né? Porque ele quis criar um museu inicialmente não para cientistas,
O primeiro intuito dele era criar um museu para salvaguardar, preservar, resgatar, sim, mas ele queria que a população, especialmente a comunidade de Lapinha, onde foi construído o museu, né, bem à porta da Gruta da Lapinha, famosa Gruta da Lapinha, que as pessoas da comunidade, o povo, tivessem um entendimento de que aqueles pedregulhos que eles chamavam, né, de machadinha, de índio, né, que era a expressão da época, pedra do raio, né, que aquelas coisas tinham um valor, uma importância muito grande, né, para a história, mas eles não tinham entendimento disso. E foi graças a esse trabalho que ele fez dentro da comunidade é que foi possível resgatar muitas coisas, porque aí a comunidade começou a achar aquilo ali muito interessante. Olha, um estrangeiro fez um castelo aqui, um museu, eles nem sabiam o que era um museu, né, direito. Olha, ele está colocando na exposição aquelas coisas que a gente acha lá na roça de mandioca ou de milho, no fundo do quintal. Então, assim, as pessoas foram se interessando por aquilo ali, vendo que aquilo tinha uma importância, um valor, até porque na época saíram muitas reportagens, a gente tem guardado os jornais de época também, né, falando dessa criação de um museu. E aí a comunidade passou a trazer informação. Olha, seu Mihaly, na verdade eles chamavam ele de seu Miguel Húngaro, né, por ele ser da Hungria, então sou húngaro. Ó, seu Miguel, ó, a gente viu uns desenhos nas paredes, tal lugar que a gente tem uma roça, onde a gente está tocando uns bois, a gente encontrou lá colhendo abacaxi, umas pecinhas, e aí eles iam trazendo as informações, é por isso que foi possível resgatar. Então a primeira visão que ele teve é que essa ciência, que naquela época, na década, né, de 60, 70, era muito mais distante das pessoas até que de hoje em dia, que a comunidade fosse envolvida nisso, na história deles, não só aquela ligação com o passado da escravidão, né, porque aquilo era mais próximo para as pessoas, mas que existia algo muito mais antigo, das raízes indígenas, né, que eles carregavam, né, na sua genética, e eles não tinham esse entendimento, esse conhecimento, só se falava em, minha avó foi pega no laço, mas o que significou a presença desses indígenas na região, e ele quis trazer isso muito para eles. Então a ideia foi essa. E eu também segui muito nessa linha, né, para que essa educação, essa cultura, esse conhecimento chegue às pessoas de uma forma mais interessante, sem perder o seu conteúdo, o seu valor técnico, científico, mas que se torne algo significativo para elas, que realmente tenha valor. Hoje tem uma exploração turística muito grande, comercial e tudo, principalmente por causa até da questão, né, da luzia, mas assim, naquela época não tinha essa pegada, e hoje tem muita informação dispersa, que não chega muito bem para as pessoas, ou fica naquelas grandes manchetes de jornal, que às vezes divulgam, né, com títulos grandes, arabescos, né, com não as informações às vezes tão corretas, mais assim especulativas, mais para atrair o público, mas isso é bom também, né, porque aí quando a pessoa aprofunda um pouquinho mais, ela vai adquirindo um conhecimento, e por que saber disso tudo, né, porque afinal de contas nós estamos falando de 10, 12 mil anos atrás, que diferença vai fazer para o cotidiano, para a vida das pessoas hoje em dia, saber o que aconteceu há 12 mil anos atrás, como que essas pessoas viviam. Mas realmente é um trabalho de formiguinha, né? Porque aos pouquinhos as pessoas assimilem isso, né? Entendam o que é presente, por que nós temos tudo que tem hoje, né? Então, por exemplo, quando eu fazia nas minhas oficinas, mostrando, né, uma machadinha, um liquidificador, ou uma batedeira, né, a evolução, né? E aí eu faço o teste, né? Só, olha, levanta essa machadinha para ficar cortando aqui a carne, a madeira, ou triturar, né, com por exemplo, os trituradores, os pilões de pedra. Olha só como que a gente evoluiu, né? Mas só tem o que tem hoje porque alguém pensou em alguma coisa no passado e não cruzou os braços, né? Então eu gosto dessa área nesse sentido, e por que eu trabalho nessa linha. Ele encontrou, sim, 2 cemitérios pré-históricos. O primeiro, com o qual ele já inaugurou o museu em 72, na exposição de 3 crânios, de um conjunto de 29 indivíduos.
Era um casal enterrado dentro de uma gruta com uma criança. A mulher estava abraçada com a criança. E o homem estava um pouco mais próximo à porta, parece que foi um enterro depois da senhora, né? Eu vou falar da senhora. E que tem nome porque nós fizemos, inclusive, a aproximação facial com o Cícero Moraes. Não sei se você já ouviu falar do Cícero Moraes. Ele é um designer 3D autodidata, tem trabalhado até para o Vaticano, fez reconstituição, essas reconstituições também, não só para o Vaticano, mas lá no Peru também, de um grande xamã lá, um deus asteca, alguma coisa assim, nesse sentido, né? E ele é o papa, né, dessa aproximação facial. E ele fez pra gente a aproximação, nossa, eu tô com essa palavra na boca, a aproximação facial desse casal. Primeiro nós fizemos um masculino, recebeu o nome de Arum, ganhou fama internacional, foi publicada a matéria em 17 idiomas, até em braille, todos os idiomas vocês podem imaginar, inclusive em braille, porque foi o primeiro rosto feito em 3D de um homem de Lagoa Santa. Mas tá, e a gente fez também de um crânio encontrado na Lapa do Sumidouro. São crânios que o meu pai resgatou, que iam ser vendidos para colecionadores. E são 9 fósseis, inclusive esqueletos completos, que o Lund não recolheu os esqueletos completos, só os crânios, mas aí ele conseguiu resgatar 9 fósseis do mesmo grupo que o Lund encontrou na Lapa do Sumidouro. Aí fizemos também uma aproximação facial de um desses crânios. E por último, mais recentemente, nós fizemos, a gente brinca assim, da esposa do Djarum. Djarum, onça preta poderosa, e Assi, mãe matriarca. Esses foram encontrados também num sítio arqueológico que atualmente também, né, pertence ao Parque Estadual do Sumidouro, que é a Lapa da Samambaia. E o que foi encontrado no Sumidouro nós demos o nome de Apiúna. Dentro desse segmento da característica que na época era considerada como se tivesse características negroides, dentro da linha, né, da teoria da Luzia, nós demos o nome de Apiúna, pintado de preto. Porque realmente as características cranianas eram um pouco mais diferenciadas da característica mongólica, né, que é o forte, né, da população do homem de Lagoa Santa. Então, ele escavou esses 29 indivíduos na Lapa da Samambaia, e isso foi em 70 para 71, porque em 72 já estava na exposição. E em 1987, graças justamente a esse trabalho que ele fazia de conscientização da comunidade, com as exposições no museu e valorizando o que as pessoas traziam para ele, ele recebeu a informação de um senhor Cristiano, que não tinha estudo, mas ele entendeu e assimilou muito bem a ideia, né, de informar um pesquisador, um cientista, que ele encontrou alguma coisa. E é bem pertinho daqui, né, nós estamos a 300, 400 metros da entrada da gruta, da Lapinha, então mais uns 500 metros nós estaríamos nesse sítio arqueológico, que chama-se Lapa do Acácio. Esse senhor foi fazer um trabalho lá, uma atividade, prestar um serviço, e na medida que ele estava escavando, tirando a terra, ele de repente percebeu que no meio da terra que ele já ia pôr a pá, tinha lá uma caveira, né, com dentes, que ele reconheceu por causa dos dentes, né, e ele parou o serviço, não terminou o serviço. Quando o patrão dele chegou, ele falou assim: olha, eu estava fazendo aquele serviço, o senhor pediu, eu não terminei ele. Na época não tinha telefone, celular, nada, né? E só eu achei melhor parar, o senhor é muito amigo lá do seu húngaro, lá do Castelinho, eu acho que é importante o senhor chamar ele aqui, porque aqui parece que tem uns esqueletos, umas gente antiga aqui. Aí entra o papel de novo da educação patrimonial. Por quê? Porque o senhor ficou meio assustado, meu Deus, vou perder minha propriedade, né? E aí o filho dele, um garotinho de 11 anos, falou assim: não, pai, isso é muito importante, nós vamos chamar o seu Mihaly.
Quer dizer, um senhor trabalhador comum, sem estudo nem nada, ele já sabia da importância que aquilo poderia ter, teve coragem de não fazer o serviço, enfrentar o patrão, falar, pessoal, tem alguma coisa importante aqui. E o garoto, foi o primeiro museu que ele visitou na vida também, foi o Museu da Lapinha, o garotinho. Né, menino de cidade grande e tudo, mas ele falou, tem alguma, vão procurar seu Mihalho. E de fato, né, então foi um túmulo com 4 restos esqueletais, um dos mais completos, mais divulgados hoje em dia do homem de Lagoa Santa, na posição fetal, que é essa posição encolhida de cócoras, né, e nós não exploramos, eu participei dessa escavação, nós não exploramos mais o terreno, porque na época o meu pai considerou importante ser preservado mais espaço para vir com novas técnicas, com mais uma equipe maior, né? E tá lá paradinho, possivelmente pode ter mais restos esqueletais nesse local. Então, foram alguns achados importantes dele em termos, né, em relação ao homem de Lagoa Santa. Mas ele teve uma contribuição muito grande, por exemplo, no resgate dos líticos, das ferramentas, né, preparadas de pedra, né, as machadinhas, como popularmente são chamadas. A segunda maior coleção de machado semilunar é do Museu da Lapinha. Temos o da coleção do Museu Nacional, só que ainda assim há uma diferença entre a coleção do Museu Nacional e a nossa. A do Museu Nacional são de várias regiões do Brasil e principalmente Sambaqui. As nossas machadinhas semilunares são pertencentes exclusivamente dessa população indígena que precedeu aqui o grupo do Homem de Lagoa Santa. Após a chegada do Homem de Lagoa Santa, que aliás desapareceu por volta de 8.000 anos, aí a gente tem um hiato aqui entre 8.000 até uns 6 para 5.000 anos, a gente não tem achados dessa época que comprovem ainda, né, uma utilização da região. Pode ter havido uma grande seca, a extinção mesmo desse grupo, e a partir de 5.000 anos, 5.000 anos, que a gente começa a ter novos registros arqueológicos na região, com em torno de 4.000 anos, o surgimento das aldeias indígenas na região, que viveram aqui até a chegada das bandeiras. Então, esse material que a gente tem de machados semilunares são desses grupos que chegaram aqui por volta de 4.000, 5.000 anos. São específicos da região de Lagoa Santa, são daqui. São muito diferentes. Claro, né, que cada artista tem seu estilo, né? Tem a sua didática ali também, o que elementos, como, quais formatos que ele vai dar diferenciados, né? Isso é muito normal. Mas a coleção dos semilunares mineiros, ela tem um diferencial muito grande, não desmerecendo a beleza, a qualidade dos outros, mas aqui tem algumas características muito, muito preciosas. Na época do trabalho do Museu da Lapinha funcionou muito, tanto que nós ficamos, na época, com uma coleção muito grandiosa. Na época era considerada a maior coleção de material lítico da pré-história de Lagoa Santa e do karst de Lagoa Santa. Hoje novas pesquisas, né? Tem as pesquisas na Lapa do Santo, desenvolvidas pelo André Strauss, da USP, que hoje eles têm já bastante material, e outros pesquisadores também da UFMG, então já tem mais achados, né? Mas se a gente considerar que são o que sobrou daquela leva de gente que veio antes da década de 70 para Lagoa Santa, e foi recolhendo e levando, e ainda alguma coisa que existia que até a década de 90, finalzinho, meado de 90 para 2000, foi um resgate assim, do que existia ainda, né? Porque depois vem os loteamentos, as construções, e aí as plantações também, né? A agricultura, por exemplo, em Lagoa Santa, propriamente falando, né? Caiu em desuso. Então, muitos dos achados líticos foram em locais onde havia plantação de abacaxi, que Lagoa Santa já foi a rainha do abacaxi, implantações de mandioca, milho, né? Então passava o arado e essas peças iam aparecendo.
Então, como caiu em desuso mesmo aqui a agricultura, principalmente em Lagoa Santa e esse entorno próximo, o abacaxi teve uma doença, então acabou-se as lavouras de abacaxi, então não veio mais à tona, né? Então foi muito importante, sim, o trabalho, porque hoje tem uma coleção muito grande, inventariada. Nos próximos dias eu vou estar retomando os trabalhos com o inventário do Museu da Lapinha, a partir do pessoal da Escola de Belas Artes, do curso de Restauração e Conservação, que estão fazendo um levantamento, inclusive eles estão aí trabalhando na reserva técnica com o nosso acervo. E foi possível o resgate, sabe? Não tem, às vezes, como precisar o local exato, mas por tipologia, sabe? Dá para fazer uns estudos muito bacanas do que foi produzido naquela época, qual é a maior, quais os tipos, estilos que eram mais utilizados. Então foi... Estilo de pintura. E, por exemplo, os fósseis que o Mihaly encontrou passaram por estudos genéticos. E como foram um fóssil? Asiáticos. Todos asiáticos. Olha, segundo os estudos, né, desenvolvidos pelo André Strauss, em parceria com o Instituto Max Planck, né, onde eram feitos, né, os exames, eles conseguiram aí extrair o DNA dessas populações e também, um pouco mais tardiamente, mas quase que paralelamente, estudos de equipes aqui da UFMG, com uma equipe da Dinamarca, também realizaram estudos genéticos, né? Então, tanto os resultados de um grupo quanto do outro bateram. E mais recentemente que eu soube que, inclusive, conseguiram fazer esses exames de DNA nos fósseis que o Lund encontrou. O Lund encontrou 30, 15 ele distribuiu, que desapareceram, né, praticamente, a gente não tem notícia. Inclusive, ele deu um para Dom Pedro II, que doou para o Instituto Geográfico Brasileiro, que também não temos notícia desse crânio, mas 15 foram para a Dinamarca. E o meu pai conseguiu resgatar 9 de um outro pesquisador, né, lá na Lapa do Sumidouro, que é do mesmo que o Lund escavou. Esses também passaram pelos estudos de DNA. E o que demonstrou esses estudos? Que 97% da composição, né, genética dessas populações pré-históricas, mesmo que tivesse alguma característica que lembrasse o negroide, né, 97% é mongólico, 3% negroide. Agora, se a gente considerar que o surgimento da humanidade está na África, em algum cantinho do DNA tem que ter, e para todos nós da humanidade, até que se prove o contrário, que se encontrem outras coisas, né? Então, de qualquer forma, toda a humanidade vai ter que ter um pinguinho ali no cantinho que seja dessa nossa descendência africana, né? Mas já como a gente pode dizer, né, como humanos bem modernos, porque eram Homo sapiens, a característica deles é mongólica. Os americanos falam muito nesses 12, 15 mil anos, né? Mas lá a diferença sempre para o Brasil, para Minas Gerais, é a quantidade de fósseis que nós temos. E eles não têm, né? Eles têm lá um ossinho, umas coisinhas, fragmentos, né? E por exemplo, também uma polêmica muito grande, que na minha ideia não é trazer a polêmica, mas apenas explicar a dificuldade, por exemplo, até o momento, né, que eu tenha conhecimento, de comprovar a teoria da Niede Guidon, lá no Piauí. Não que eu seja contrária à teoria dela, da Serra da Capivara, porque eles têm lá um fóssil que fica no museu, né, muito bacana, mas não dá para identificar se é homem ou se é mulher, mas não tem fósseis, como Lagoa Santa, Minas Gerais, o karst, né, porque não é só Lagoa Santa, né, a gente tem que pontuar isso que é muito importante. O karst de Lagoa Santa,
que abrange a APA Karst, a área de proteção ambiental do Karst de Lagoa Santa, e que está aqui praticamente conjugado com a região arqueológica que o Lund explorou, né? Então envolve mais municípios. Hoje são municípios, né? Antigamente um grandioso território de maciços calcários cheios de cavernas, abundância, né, de espaços para eles se estabelecerem, caçarem, pescarem, a coleta de alimentos do cerrado, né? E, geologicamente falando, um território propício para a preservação dos fósseis, tanto humanos quanto da fauna pleistocênica. E, infelizmente, eu falo infelizmente com carinho, não com carinho, que eu quero dizer, com todo o respeito que eu quero dizer em relação a Piauí, que lá não tem. Porque para a gente que está nesse envolvimento das pesquisas, dos estudos, e a gente quer procurar o máximo, né? O que é o máximo certo, verdadeiro, né? A gente fica nessa expectativa de mais uma informação segura, né, de potencial para trazer novas informações, novos entendimentos sobre esse grande mistério que é, na verdade, a ocupação do continente americano. E ainda de vez em quando a gente vai e volta, teriam sido eles autóctones, né? Que já circulou essa ideia, teria surgido uma população aqui, que nós tivéssemos uma raça americana, né? Claro, né, o termo não é mais empregado nesse sentido, mas que tivesse, assim como surgiu na África, na Ásia, tivesse né, uma coisa, nossa, já teve isso, essas conversas, né? Então, de repente, aparece um achado aí mesmo, que de repente fala, ó, tá tudo errado, né? Mas, enfim, o que falta pra gente na Serra da Capivara são fósseis. Ouvi até do próprio Strauss isso, né? Eles encontraram lá, assim, uma região, um fóssilzinho, que estava beirando 11 mil e pouco, mas eles não sei por que eles não dão muito enfoque para eu até perguntei para eles, mas é aquele fóssil assim. Não tem quantidade como a região do Karst de Lagoa Santa nos proporciona. Então, você tem muito material genético para ser estudado. Você tem muitos enterros, muitos cemitérios, muita coisa. Aqui, né? Então, assim, essa riqueza, de um modo geral, comparado a nível continente americano, é o maior sítio fossilífero. Aqui. E quando a gente pensa em relação a alguns outros pontos do planeta também, olha, o Lund encontrou um sítio, né, com restos esqueletais, foram 30. Ele esqueceu 9 para trás, ou deixou 9 para trás, foram resgatados pelo meu pai. Então, 39 no sumidouro. Tá? Aí, a gente vem vindo pelo tempo, lá para Mortuário em Confins, bem próximo à pista do aeroporto de Confins, 200, 300 metros da pista, tem a Lapa Mortuária, que na década de 30, 40, por aí, para 50, foram 80 restos esqueletais, não me pergunte deles, ninguém tem notícia deles, mas 80 restos esqueletais. Aí, eu tô falando, tá, aí depois veio... Isso tudo mais ou menos entre 4 e 8? Não, com mais pelo menos 9 mil anos, né? O mínimo 9 mil anos que eu estou colocando aí, né? Então, talvez... A Luzia tem 9.800 anos, na verdade, pelos os testes que foram feitos, né? Que não é divulgado oficialmente, né? Aí, olha só, aí o Mihaly cavou na década de 70, bem no início, 29 indivíduos na Lapa da Samambaia. A UFMG... São 150. A UFMG escavou na Serra do Cipó um sítio com 49, 29, cortou um pouco, mas aí me parece que lá na Serra do Cipó foi um sítio com... Agora eu fiquei na dúvida, mas me parece com 49 indivíduos. Isso já na década...
entre 70 para 80. O André Strauss já escavou cerca de 50, tá inteirando 50 na Lapa do Santo. Já são 250. Tá, e fora os outros, né? Mihaly mais 4 ali, aí, mas não sei aonde pegou mais algum. Os roubados. Enfim, a gente tem aí mais ou menos um volume do que eu tô recordando das minhas leituras e algumas coisas que eu... Em torno de 350 a 400 que a gente, né? Então, assim, teve uma senhora na Serra do Cipó, ela é viva ainda, é dona da Fazenda Cipó, ela conta que quando ela era menina, apareceu um cara lá falando que era pesquisador da universidade, não sei da onde, e tirou 12 esqueletos lá no terreno da família dela e esse homem sumiu. Quer dizer, quanto mais coisas, né, que foram dinamitadas. Ah, sim, não mencionei a Lapa Vermelha de Lagoa Santa que foi dinamitada, que o Lund encontrou os primeiros restos esqueletais humanos do homem de Lagoa Santa. Lá ele encontrou algumas coisas que está na exposição do Museu Peter Lund ali, alguns fragmentos ósseos, e depois é que ele vai encontrar aqui no Sumidouro. Mas peraí, dinamitaram... É para a fábrica de cimento. Dentro da caverna? Foi tudo, né, já está tudo detonado, só tem uma cave enorme, bem na entrada de Lagoa Santa. Chama Lapa Vermelha de Lagoa Santa. Bem na entrada de Lagoa Santa, você quase não vê, porque agora tá tudo plantadinho de verde, toda a via nova, né? Mas ali o Lund encontrou os primeiros restos esqueletais humanos no karst. Antes de dinamitar? Antes, até dele encontrar aqui, a exploração do calcário ali, né, pela fábrica de cimento, foi em 74 para 75, Carlos Drummond de Andrade até escreveu uma crônica sobre isso, e eu tenho ela original. Que eles pediram autorização, né, e foi autorizado, que não tinha nada de importante lá, mas tinha um valor histórico muito grande. Lund encontrou fósseis de animais lá, tem pintura supérstite, muita gente nega que tem, mas meu pai viu, a Nete Lamperre viu, várias pessoas sabem que tinham pinturas supérstices lá, a gente não consegue mensurar, né, a qualidade, o que foi a perda daquilo ali tudo, né. E sempre tem, né, a gente não pode provar, né, mas sempre tem algum achado aí que acaba se perdendo, gente, porque ou por ignorância do conhecimento, da importância, ou pela ignorância mesmo comercial. Eu não quero ninguém aqui atrapalhando os meus negócios, né, então... Mas oficialmente aí parece que está em torno de 350 a quase 400 achados, assim, pelo menos que se tem uns mapeamentos de achados menores, maiores, né, significativos, menos significativos. É extremamente importante. A nível de Américas, pelo menos? A nível mundial, nesse sítio como sítio fossilífero humano, tão antigo, e né? riqueza, né? Porque nós encontramos cemitérios. Sepultamento. É muito importante o sepultamento. Que aí a gente sempre fica na expectativa do enxoval do morto, né? Das técnicas de enterro. E é onde que foi, assim, brilhante as pesquisas na Lapa do Santo, iniciadas primeiramente pelo Walter Neves, mas quem pegou o touro pro chifre e pegou as escavações e que resultaram nos quase 50, se eu estou bem lembrada, restos esqueletais, foi o Strauss. E com técnicas de enterramento diferentes do mais popularmente conhecido da posição fetal, que é o que meu pai encontrou e que vários outros pesquisadores encontraram. Lá tem todo um período de uma cultura de ritual de enterro diferenciado, em que eles manuseavam pós-mortem, né? Tem isso que você está lembrando aí, né? Das mãos cortadas, da cabeça decapitada, né? Posição, um crânio em que eles encontraram diversos dentes e pedacinhos de arcada de outros indivíduos colocados dentro do crânio. E aí, alguns eles encontraram de onde que veio, mas a maioria eles não encontraram de qual dos outros esqueletos que vinha aquilo ali. Então eles desenterraram, já era crânio.
para fazer isso, né? Então, né, é a manipulação pós-mortem, né? Não tinha que ter nada dentro, né? Pra eles Olha, tem aquele, né, que é aquele período que enterra o corpo, e depois daí um tempo, passado o tempo de luto, de rituais, etc, retorna e só trabalha com os ossos. A maioria me parece que é nessa linha, né, de ritual. Eu me recordo que existiam alguns rituais já mais recentes, de indígenas, por exemplo, que às vezes não tinha urna funerária de imediato, né, enterravam na terra, aí quando ficava pronta a urna dentro, né, de todo o seu ritualismo, e depositavam os ossos. Mas tem alguns grupos indígenas também, por exemplo, que os rituais consistiam em deixar não sei quantos dias os corpos cobertos de mel, colocavam pena, né, um tempo ritualístico, aí o que sobrava era recolhido e colocado numa urna funerária. Deve ser para os insetos comerem. Eu não sei exatamente, né, mas eu já li alguma coisa a respeito desses tipos de rituais, que existem vários, né, pelo planeta todo. Há uns anos assisti um documentário, nossa, uns anos, quase 50 anos atrás, não, 50 anos não, 40 anos, lá naquelas regiões ali da Oceania, né, que eles não enterravam os mortos, eles comiam, esperavam apodrecer. Então você tem, gente, a cultura primitiva, como né, a relação com os mortos, ela foi modificando ao longo da história da vida do homem no planeta, né? À medida que o homem vai entendendo melhor, talvez, relações, né, espirituais, que é, né, gente? É fascinante. Até hoje você encontra rituais. No México, o pessoal não faz festa, caveira não é uma coisa bacana, cheio, né? Almoço, né? Então, assim, mas quando a gente faz esses resgates, né, pré-históricos, né, desses sepultamentos pré-históricos, a gente vai tentando criar uma linha de entendimento de como que o ser humano foi evoluindo a sua relação com a questão da morte e vida, né? Então, o Lagoa Santa tem aspectos muito especiais, né? O caste, vamos sempre falar bem, né? Porque não é só a cidade de Lagoa Santa. Né? Desculpa, o que é caste? Caste é essa feição geológica comum que nós temos aqui dos maciços calcários, que são, né, de origem marinha, do período pré-cambriano, de depósitos, né, no fundo do mar, restos de conchas, algas marinhas, rochas que deterioraram. Com o tempo esse mar, essa água que existia secou, desapareceu, evaporou, né? Não tem uma explicação ainda muito exata disso. O fato é que ficaram imensas massas de argila que cimentizaram, petrificaram. Calcário, que serve para cimento, que é essa brita que, né, se encontrou aqui na entrada, essa pedra do meu chão, na verdade ele todo é um fóssil, né? Porque ele é composto por restos mortais de animais marinhos, algas marinhas, que se depositaram no fundo do mar com a exposição. E a carcaça, né, daqueles seres marinhos da época, dos primeiros seres marinhos, né, o cálcio do corpo, né, desses seres e das plantinhas também, porque tudo tem um pouco de cálcio, né, por mais vegetal que seja, tem o cálcio, né, é que permitiu a formação desses maciços calcários, né, que deram origem mais tarde à formação das cavernas, né, as primeiras moradias, né, do ser humano no planeta todo, né, de um modo geral, é o que a gente tem de entendimento. Então é o próprio calcário, o cimento que a gente usa para nossas casas são fósseis, é um pó de fóssil. A característica geológica nossa propicia a preservação ou transformação dos ossos em rocha, porque o fóssil virou um mineral,
né? Então, nós temos, né, o período úmido, mas principalmente o período seco, a composição do solo com o calcário, que é o cálcio, o ferro, inclusive os fósseis da Gruta Lund, né, que é o nome dado ao sítio, né, dentro do maciço do Sumidouro, onde foi encontrado, né, os primeiros, vamos dizer, os primeiros fósseis do homem de Lagoa Santa, é altamente ferruginoso. Os crânios ficam vermelhos, chegam a brilhar de tanto minério de ferro, mas a base é a calcita, é o calcário, é o cálcio para fossilizar. É característica de solo kárstico. Mas tem no Brasil? Aí o Sumidouro, aí Capivara também tem calcário. Mas por alguma razão, lá não é tão kárstico, talvez, quanto aqui. Lá tem muito... Lá Pintura rupestre. tem fabuloso, né? Uma capela, a Capela Sistina da Pré-História, né? É fabuloso. Você vai ficar extasiado. Gente, quando a gente se entrega também, né, com paixão a isso, é uma imersão muito grande. Sabe, quando a gente usa todo esse que a gente vê, que a gente vai ouvindo e aprendendo, é pra gente pensar mesmo, né, quem somos realmente, dessa longa caminhada, a que ponto chegamos, eu tô até falando assim, né, a que ponto chegamos, né, a que ponto a humanidade chegou, né, que eu não acho tão boa, é fantástico tal, né, porque nós evoluímos essas maquininhas pré-históricas aqui do meu pai de fotografia, tem valido a pena? Realmente a gente ter esse apogeu, nesse auge da tecnologia? Porque a humanidade, enquanto humanidade, tem deixado de ser bem humana, né? Tá muito desumanizada, né? A gente tem guerra química, a gente não consegue mais alimento nenhum, praticamente, a não ser aquilo que a gente planta no fundo do quintal, né? Será que valeu a pena realmente, tecnologicamente falando? Estou falando em termos da expansão do nosso raciocínio, da nossa construção mental e entendimento Não. Mas tecnologicamente, será que valeu a pena? Sustentável foram os homens pré-históricos, né? Os primeiros habitantes do nosso planeta, porque realmente o que eles transformavam não se transformava em luxo, que a pedra continuava pedra, a madeira deteriorava, o couro deteriorava. Alguns impactos que eles criaram, talvez esculturas como os dólmens, os megalíticos, né? Mas não é um impacto que influencia na vida do ser humano, né? A gente tem pontos sim. No Sumidouro, um arqueoastrônomo, o Gustavo Villa, mora aqui na cidade vizinha de Santa Luzia. Ele criou você tinha que ir lá no Parque Arqueológico da Serra do Cipó para conhecer. Ele criou um terreno que ele comprou, transformou em um parque arqueológico, né? Lá ele também tem, você vê perfeitamente a marcação dos equinócios, né? Onde a rocha tem o formato do falo ou como é que fala, gente? Feminino, né? Porque a gente fala uma palavra e pode ser impactante, tem né? Tem várias. Né? Então, na Serra do Cipó tem muito. Agora, aqui no Cast, eu encontrei forma de falar. É um sítio arqueológico conhecido, muito famoso, não é aberto para visitação, mas, enfim, lá tem uma pedra claramente colocada no lugar, né? E a entrada do sol é por ali. A gente ficou de lá fazer uma pesquisa, eu e ele, mas por enquanto tá parado, para a gente ir para essa área da arqueoastronomia, né? Mas quando eu falei em dólmens, né, em pontos de equinócios, solstícios, né, são estruturas criadas pelo ser humano que não impactam na paisagem, na história da vida do cotidiano, né, no sentido de poluição, de sujeira, de lixo, né? É tudo magnífico, né? Tudo magnífico, né? Sustentável foram só eles, realmente. Hoje Ainda tem muita coisa para ser descoberta em Lagoa Santa, você acha? Olha, eu vou fazer uma comparação que eu sempre falo para todo mundo. Egito, um lugarzinho desse tamanzinho, não é?
Quase todo ano não descobre um lugar novo num país tão pequeno, que já foi todo revirado inúmeras vezes, e vira e mexe tem uma grande descoberta, ou uma descoberta não tão grandiosa em termos de espaço, mas muito significativo. Então você imagina, se o Egito tão pequenininho, constantemente existem descobertas, você imagina o Cast de Lagoa Santa, por exemplo, que é imenso. Você imagina o Brasil, né? Aliás, ultimamente, muitos sítios arqueológicos estão sendo explorados. Aí a gente vê, né, que é um idealismo também dos arqueólogos, né? Porque quase não tem investimento. Tem arqueologia de contrato, que às vezes é superficial, porque o time, né, dos andamentos para que a empresa desenvolva lá as suas atividades econômicas é muito apertado, né? Mas tem muita coisa para ser encontrada. O protocolo. E agora, né, se entrar realmente, né, for definitivamente aprovado essa lei recente aí, desculpa, gente, eu tô com um pouquinho de cansaço mental, Segura a caverna? Não, que não vai ter mais, não vai ser necessário mais a empresa... Sim, autorregulação. Eu esqueci o nome... Não vai mais precisar fazer estudo. Deram um nome para PL da devastação. Vocês imaginam, gente? O que vai se perder? Aqui é caro. Aqui nem tanto, tem tanto, porque aqui a gente tem a área da APA e ainda tem umas coisinhas que dá uma segurada. Mas se você imaginar isso para o Brasil inteiro, um fim de mundo aí que você vai para... Gente, quando você vai para essas regiões aí, Pará, Amapá, Acre, o que tem, gente? Quem é que vai se importar ali? Acho que tem uma caverna ali, tem um terreno, uma área indígena, com gente indígena vivendo lá, eles estão passando por cima. Você imagina, vocês vão preocupar em preservar lá, que eles encontraram umas urnas lá com 10 mil anos. 10 mil anos, estou exagerando, né? Porque, bom, a Amazônia, 8 mil anos, já tem comprovado, né? Peças cerâmicas. A média aqui do karst é 4 mil anos, karst de Lagoa Santa, 4 mil anos, 5 mil anos, né? Difícil de datar. Mas imaginem, gente, enquanto que há 10 mil anos atrás, aqui nessa região central do Brasil, as populações praticamente viviam em cavernas, entre aspas, né, utilizando os abrigos aqui e estavam ainda produzindo as primeiras ferramentas líticas. 10 mil anos atrás já existia agricultura. Lá no Oriente, está desenvolvida a cerâmica, né, a produção de cerâmica, existia. Aqui, os silos pré-históricos, tem 2 aqui fora, foram do museu, são, né, silos feitos de cerâmica, com potencial para 100 mil litros, para 100 litros, né, de armazenamento. No Oriente já estavam, ó. Eu vou te dar um exemplo bem simples, né? Jesus, né, 2020 e poucos anos, né? Vamos colocar essa data oficial. Já se produzia vinho, né? Já tinha um monte das oliveiras. Quando eu tô dando aula para os meninos, né, falando, eu falo assim, olha, no tempo de Jesus já tinha vinho, porque eles plantavam, né, os vinhais, né, já tinha o azeite, porque as oliveiras, o pão, porque já tinha os trigais. 2 mil anos atrás, o pessoal que estava começando mesmo, né, plantar uma mandioca. A gente fala em 4 mil anos. Mas uma produção massiva, né, para alimentar uma civilização... Na Amazônia, é isso? Não, eu estou comparando Oriente, 2 mil anos, lá no tempo de Jesus, com a região do karst, né? Então, as nossas cerâmicas aqui, oficialmente, tem em torno de 2.500 anos, uma coisinha assim, né?
Você imagina, aqui estávamos primitivos, as nossas populações indígenas ainda estavam começando, né, a sua agricultura por aqui, né? Então, assim, o time aqui, realmente a parte toda da América, ela foi colonizada por último, né, por esses pré-históricos que chegaram aqui, e não foi necessário para eles desenvolver como foi necessário do outro lado do mundo, né? Nós somos os últimos. Nós somos os últimos. Dizem que os últimos serão os primeiros. Inclusive na evolução, você diria. A evolução que a gente fala mais aí é de tecnologia, Mas eles se deram muito bem, eles viram. Então, ó, quando o Cabral chegou, que tinha quantos milhões de índios? Falam, né, 20 milhões só na Amazônia, sei lá. Em torno de 8 milhões de índios, eu acho. Não, 8 milhões de índios. Agora eu tô na dúvida um pouquinho, mas enfim. Gente pra caramba. Tinha gente pra caramba. Todo lugar. Usando machadinha de pedra. Sem nada muito sofisticado. Eram saudáveis, né? Tinha comida em abundância, não tinha frio, então não precisava mesmo desenvolver grandes construções, dormia na rede ali no mar. Chegou que foi a praga mesmo da civilização, a dita civilização, né? Que é um desrespeito muito grande, né, gente? Até hoje, né? Não, e o que mais me assusta, mais me assombra, pleno século XXI. Como eu disse, se atualmente a gente vê aí nas reportagens, né? Não estou levantando nenhum falso, né? Estão dizimando os indígenas em pleno século XXI, gente. Chegam lá na aldeia e matam todo mundo. Eles vão se preocupar em preservar vestígios arqueológicos de quem viveu há 5 ou 10 mil anos? Vão. Mas como é possível isso? Pleno século XXI, o ser humano está num retrocesso, um processo de retrocesso com algumas questões, e outras partes, assim, como se ele nunca tivesse, em momento nenhum, ter tido um vislumbre de humanidade real, né? É muito triste. A história da humanidade é assustadora. E aí, quando você pensa a quantidade do que foi dizimado de seres humanos. Em toda parte, né? América do Norte, América do Sul, Austrália, África. E aí, a falta de respeito ainda hoje. Né? Tem que ficar implorando. Para devolver peça. Não, implorando para que eles possam ficar no pedaço de chão, onde que a terra foi toda deles, né? Eles eram os proprietários de tudo. Eu me sinto muitas vezes mal, apesar que a gente chegou aqui no finalzinho, né? Mas o mínimo que nós temos que ter hoje não é só o respeito, eu te respeito, não. É estar do lado dessas populações indígenas que são perseguidas, são desrespeitadas, desconsideradas, né? E ainda a gente assustadoramente conclui que são matados como se não fosse gente, né? A gente que está aqui hoje ocupando todos esses espaços, independente se foi herança de pai, de avô, né? Mas isso foi tudo terra deles. Somos todos invasores. Até hoje somos herdeiros desses invasores iniciais, né? Então o mínimo é estar do lado da questão indígena. Seu pai acreditava em visita de Feliz? Então, na época ele foi muito influenciado, sabe, por algumas leituras que ele fez, né, de arqueólogos da época, de pessoas da época, né, mas ele falou assim, isso aqui parece um barco. Meu pai acreditava muito na travessia dos oceanos, mas não a África direto para... Não na pré-história. Tá? Não a África diretamente para Brasil, mas pela Oceania, sim, por trás, sim, aqui, tal de ilhas em ilhas, né, vindo pelo litoral, ele acreditava bastante nessa... E assim, já foi provado, né, a gente tem vários pesquisadores sérios, né, montando barcos, tem umas coisas bacanas. Do Lago Titicaca, né,
Eles reproduziram aquele. Aliás, no livro do meu pai, ele aborda essa questão. Nós atravessamos o Titicaca e eu cheguei a ver. E fizeram um teste com esse barquinho, se dava conta de enfrentar. Dava, né? E dava. E meu pai escreve sobre isso. Aquilo ali que você estava perguntando na hora que eu estava mostrando, focando lá, aquilo ali é lá do sumidouro, é uma ave do sumidouro, aquela pinturinha ali, ó. Tá, essas pernas tortinhas. Ele tem até um biquinho que eu não consegui reproduzir muito bem, eu até falo que ele é um coelheiro, que é um tipo de garça, né? A garça coelheira. Esse aqui é sumidouro. Aí eu coloquei de todos, tentei colocar de todos. Agora, um que eu sou apaixonada, que é pouco divulgado, sou eu que tenho divulgado muito, é essa figura que tem na cerca grande. Há o machado semilunar na mão dele. Claramente é um pajé dançando em movimento com o machado semilunar na mão. Esse desenho eu já não fiz ele certinho, porque foi um primeiro. Depois a gente vai aprimorando, você vai pesquisando mais, ampliando mais, você tira uma foto melhor. O machado chega a encostar no meio da palma da mão dele. Você fez um... É onde meu pai levou a Nete para poder ver as pinturas. E eu estava até trabalhando com uma carta de uma senhora já falecida, que foi dentista da Nete, e ela veio para a nossa associação e ela mandou um e-mail, então estou resgatando uns documentos, ela falou assim, aliás, quem falou para a Nete lá escavar na Lapa Vermelha foi seu pai. Ela já estava indo embora sem ter achado nada, e ele falou, vão lá na Lapa Vermelha. Meu pai, eu tenho um álbum de fotografias, tudo preto e branco, das escavações na Cerca Grande, que ele foi com ela também, e na Lapa Vermelha. Bacana, né? Tem muita coisa bacana, muita história, né? Decifrando Fawcett.